Oi, turminha do segundo ano! Estamos de volta para mais uma aula de Geografia com tia Laísa. Vamos aprender um pouco mais hoje, vamos adquirir mais conhecimento. Então, pega o seu material, olha só, o livro didático é muito importante. Pegue todo o seu material, sente aí no seu cantinho e vamos assistir a aula de hoje, porque hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre as ruas. Então vamos comigo embarcar nessa aventura e aprender um pouquinho mais? Espero que todos estejam muito bem, todos estejam bem dispostos para que a gente possa começar a nossa aula de hoje. Vamos lá? Então, hoje nós vamos falar sobre as ruas que conhecemos. No nosso dia a dia, para nos deslocar de um lugar para o outro, nós precisamos passar pelas ruas. E hoje nós vamos ver que existem vários tipos de ruas. Tem ruas grandes, ruas pequenas, ruas largas, ruas estreitas, ruas com asfalto ou calçamento, ruas com estrada de terra, ruas com muitas casas, pouco comércio, ou ruas com muito comércio e poucas casas, com muito movimento de automóveis, com pouco movimento. Então vamos conhecer um pouquinho sobre cada tipo de rua, porque no nosso dia a dia nós andamos por várias ruas. Vamos lá, amores. Para isso, abra o seu livrinho na página 61. Estou abrindo aqui o meu. Olha só. Página 61. Vamos lá. Ao percorrer vários caminhos, observamos que as ruas possuem diversos elementos. Por isso, são diferentes umas das outras. Vamos entender um pouquinho isso aqui. Quando nós andamos no nosso dia a dia, diariamente, por vários caminhos, nós observamos as ruas que estamos passando. Existem ruas que têm muitas moradias. É uma rua onde tem muitas casas, muitas moradias. Existem outras ruas que têm muita construção comercial, ou seja, onde o comércio é muito grande. E o que é o comércio? Onde tem muitas lojas, supermercado, farmácia, diversos estabelecimentos, onde nós podemos comprar, vários produtos. Então, existem ruas que têm muito movimento de carro, de automóveis, e existem ruas que têm um pouco movimento. Existem ruas que são bem mais calmas, mais tranquilas do que outras. E assim, são esses elementos, o que nós conseguimos observar nas ruas, que vai torná-las diferentes umas das outras. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas ruas. Vamos lá. Olha só, existem ruas estreitas, ruas que são mais estreitinhas, que só dá para passar um ou dois carros ali bem apertadinho. Tem várias moradias e apresentam pouco movimento de veículo. Quem mora em uma rua assim? Existem ruas que são bem estreitas, Existem ruas que têm pouco movimento de veículo e tem muitas moradias, várias moradias. Por exemplo, na rua que eu moro, tem muitas moradias, Tem várias moradias, não tem comércio. Ela tem várias casas, tem vários habitantes, várias pessoas que moram nela. E tem pouco movimento de carro, não tem muito movimento de carro. Existe também aqui na rua que eu moro, algo que nós vamos ver já já e eu vou falar aqui. Então, existem ruas estreitas, ruas que são menores, que não são tão largas assim. E existem ruas mais largas. Existem ruas largas, ruas que são grandes, ruas que têm muito movimento, ruas que são asfaltadas, tem um intenso movimento de veículos, tem pouquíssimas moradias, poucas pessoas moram nela e tem vários estabelecimentos comerciais. Tem muitos lugares onde vende produtos, como lojas, como supermercados. Por exemplo, nós podemos ver aqui nessa foto que a tia trouxe aqui na tela, uma rua
com muito movimento de carro. E aí tem muito comércio. É uma área comercial, uma área onde tem muitas lojas. E assim tem poucas moradias. Pouquíssimas pessoas moram nessas ruas. Tá bem? Olha só. Entendemos que existem ruas estreitas, ruas muito largas, ruas um pouquinho mais largas. Olha nessa, quantos carros, quantos automóveis estão passando aí. Então é uma rua bastante larga, né? Então existem ruas estreitas e ruas largas. Você pode ver aí na página 61 do seu livro. Agora, vamos para a página 62. Olha aqui, página 62. Existem ruas de terra, onde não tem calçamento e onde não tem asfalto. Assim é a rua de tia. A rua de tia, ela é um pouco estreita e é de terra. Ainda não tem calçamento na rua de tia. Então existem ruas que também são assim, que não tem calçamento. A sua rua é desse jeito? Ou a sua rua é estreita com calçamento? Ou a sua rua é larga com asfalto? Ou é estreita com asfalto? Existem vários tipos de ruas. E o que vai determinar como é essa rua são os elementos que nós podemos encontrar nela. São vários elementos que nós podemos encontrar. Olha só, nessa rua, né? Ela é uma rua estreita e com estradinha de terra. Há pouco movimento de veículos, existem árvores e muitas moradias. Por exemplo, na rua de tia é assim. É uma rua estreita, de terra e com pouco movimento de veículos e tem muitas árvores ainda. Porque é uma rua um pouco nova, onde está sendo aberta agora. E aí existem muitas árvores aqui. É bem legal morar numa rua que tem bastante árvores, porque faz uma fresquinha boa, né? Tem árvores frutíferas também, tem pé de acerola. E aí é bem legal. Então existem vários tipos de ruas. E a sua rua se parece com a qual? Ah, eu quero saber aí. Vai me dizendo com qual é que a sua rua se parece. Uma rua estreita, com calçamento e muitas moradias. Ah, tia, eu moro numa rua que é larga, tem muito comércio e poucas moradias. Não, tia, eu moro em uma rua que é de terra, estreita, tem pouco movimento de veículos e existem muitas árvores e muitas moradias. Com qual se parece a sua rua? Pense um pouquinho, né? E veja qual é que sua rua se parece. Eu já encontrei, a minha rua se parece um pouco com essa que eu estou mostrando aqui agora na tela, tá? Então, existem vários tipos de ruas, foi o que tia mostrou aqui. Vamos avançar mais um pouquinho, vamos mais adiante, que agora que nós vimos que existem ruas largas, estreitas, com muitas moradias, poucas moradias, muito comércio, pouco movimento de veículo, muito movimento de veículo, agora nós vamos avançar um pouquinho e falar mais um pouquinho sobre as ruas. Existem muitos caminhos diferentes, né? Por conta das ruas serem diferentes, existem também muitos caminhos diferentes que nós percorremos no nosso dia a dia, como, por exemplo, de casa para a escola. Existem vários caminhos diferentes. Vamos conhecer alguns desses caminhos? Vamos lá. Olha só, quando vamos para a escola ou para qualquer outro lugar, geralmente percorremos diferentes caminhos. Os caminhos se diferenciam entre si de acordo com o lugar onde estão localizados. Em alguns caminhos, por exemplo, podemos observar casas, praças, igrejas. Em outros, vemos lojas, indústrias e muitos veículos pelas ruas. E existem caminhos em que podemos ver lavouras, criação de gado, áreas de mata, rios e pontes. Abra o seu livro na página 66. Observe aqui na página 66. Dependendo da rua onde nós moramos e do caminho que nós precisamos percorrer para chegar a outros lugares, como por exemplo a escola, nós podemos encontrar vários elementos. Por exemplo, existem pessoas que moram em lugares que para chegar a outro precisa passar por igrejas, precisa passar por praças, precisa passar por muitas casas, né, em ruas onde tem muitas casas. Já outras
passa por lugares onde tem muitas lojas, onde tem indústrias, como por exemplo aqui na nossa cidade, as cerâmicas, onde tem muitos veículos na rua, onde há um movimento muito grande de veículos. Então as pessoas que moram na cidade, né, na zona urbana, na área urbana, ela costuma percorrer caminhos onde encontra vários desses elementos que formam uma rua. Já existem outras pessoas que, para sair de um lugar para o outro, pessoas principalmente que moram no campo, na zona rural, elas passam por caminhos onde podem ver lavouras, né, que plantações, criação de animais, criação de gados, áreas de mata, rios e pontes. Aí tia trouxe aqui duas imagens que vocês podem ver também aí no livro, na página 66, olha, de crianças indo para a escola. Nessa imagem aqui, nós podemos ver crianças indo para a escola de barco. Isso mesmo, porque tem lugares que para se deslocar de um local para o outro, para se chegar a outros lugares, precisa percorrer um caminho de barco. E aqui nós podemos ver crianças chegando na escola a pé. Essas crianças, elas moram na cidade e bem provavelmente elas moram perto da escola, onde conseguem ir a pé. Durante esse percurso de casa para a escola, elas conseguem ver vários lugares. Da mesma forma, as crianças que precisam percorrer o caminho com rios, de casa para a escola, ela consegue ver vários lugares, ela consegue observar vários elementos, tá bem? Então, nós falamos sobre as diferentes ruas, falamos sobre os caminhos que são diferentes, que nós podemos percorrer, que nós podemos ver para sair de um lugar e chegar até outro. E agora nós vamos falar sobre as ruas se modificam. Vocês sabiam que as ruas podem se modificar? Isso mesmo. As ruas elas podem ficar diferentes com o passar do tempo. Abra aí o seu livro na página 69. Olha só, página 69. As ruas se modificam. Vamos observar essas duas fotografias aqui. Nós podemos ver uma fotografia dessa mesma praça, porém em um ângulozinho diferente, tia. Essa foto foi tirada diferente. Mas aqui no livrinho de vocês, olha só, na página 69, você pode ver o mesmo lugar em dois tempos diferentes. Na primeira foto, essa praça, que é a Praça Marechal Floriano, essa foto ela foi tirada no ano de 1922. Essa praça fica lá no Rio de Janeiro, olha só. Na segunda foto, é a mesma praça, Marechal Floriano, lá no Rio de Janeiro, no ano de 2016. Vejam só. Você consegue observar algumas mudanças nessas duas fotos? Sim, tia. Nós podemos observar algumas mudanças que ocorreram nesse lugar, nessas duas fotos, né? Nós podemos observar, por exemplo, a praça está diferente, algumas construções estão diferentes, né? Algumas coisas mudaram, né? Alguns prédios foram construídos, outros foram demolidos, foram derrubados, tia. Então vamos entender aqui. As pessoas transformam as ruas e outros lugares de diferentes maneiras. Grande parte das transformações nos lugares é realizada pelas pessoas para atender às suas necessidades, como construção de moradias, escolas, estabelecimentos comerciais e hospitais. No entanto, nem sempre todos os elementos, todos os elementos de um lugar são transformados. Alguns elementos, como escola, igreja e monumentos históricos, podem permanecer na paisagem sem ser alteradas. Então, as ruas elas podem se modificar com o passar dos anos. Outras moradias podem ser construídas, outras podem ser destruídas, derrubadas, para ser transformada em um comércio, em outras coisas. Mas existem algumas construções que elas permanecem do mesmo jeito.
elas permanecem no mesmo lugar. Elas apenas vão passando por algumas transformações como uma pintura, né? Mas elas permanecem no mesmo lugar. Visto isso, observe aqui, tia, nessa foto que está aqui na tela, que a tia Laísa colocou aqui na tela. Esse prédio aqui, ele está no mesmo lugar que estava anteriormente, que estava lá em 1922. Esse prédio ele não foi destruído, ele permaneceu. Esse outro prédio aqui, essa outra construção, também permaneceu no mesmo lugar. Mas aquela construção lá atrás, onde a tia está aqui com a setinha vermelha, ela não está mais aqui. Ela foi modificada. Porém, existem construções como essas duas que permaneceram no mesmo lugar. Elas apenas passaram por algumas transformações, como uma pintura para deixar mais nova, mais bonita, né? Algumas reformas, mas elas permaneceram no mesmo lugar. Então, as ruas elas podem se modificar, porém existem algumas construções, alguns elementos que permanecem no mesmo lugar com o passar de muitos anos. Você conhece, tia, algum lugar, alguma rua onde tem construções bem antigas? Isso. Então, existem construções que elas vão permanecer no mesmo lugar. Elas não vão ser modificadas, enquanto outras vão sendo modificadas com o passar do tempo. Essas construções permanecem aí para contar a história, muitas vezes, daquele povo que viveu lá naquele tempo atrás. Como diz os mais velhos, no tempo antigo, né? Então, às vezes está ali e conta a história daquele povo. Então, tia, existem ruas que se modificam, porém permanecem com alguns elementos do mesmo jeito, no mesmo lugar. A nossa aulinha de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido, que você tenha aprendido direitinho sobre as ruas, que existem ruas como, tia, largas, estreitas, com estrada de terra, caminho de terra, com muito movimento de veículo, com pouco movimento de veículo, com muitas moradias, com poucas moradias. Ah, tia, existem ruas que têm uma área comercial, muitas lojas, muitos supermercados. Existem outras, tia, que só tem casas, só tem moradias, né? Moradias, lugares onde pessoas moram. Tia, existem ruas que se transformam com o passar do tempo. E existem outras que permanecem os mesmos elementos, ou alguns elementos antigos continuam ali no mesmo lugar. Então, tia Laísa espera que você tenha compreendido direitinho todo esse assunto. Eu deixo um beijão no coração de vocês. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. E tchau, tchau, amores. Até a próxima.